Seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre o estocástico. No primeiro vídeo eu te mostrei o que é esse indicador, como que ele é calculado, para que ele serve e te apresentei 3 estratégias diferentes para você operar com ele. Hoje eu vou te ensinar a criar um robô do zero no Profit, mesmo que você não saiba nada de programação, para você rodar os seus setups ainda hoje. A primeira estratégia que a gente vai programar é você comprar quando ele bate abaixo de 20 e vender acima de 80. Eu te mostrei no vídeo anterior porque essa não é uma forma muito inteligente de se operar, mas em alguns casos ela vai funcionar muito bem. A segunda estratégia é você filtrar suas entradas através dos cruzamentos do estocástico. Dessa forma você vai ter uma taxa de acerto muito melhor e uma curva de capital muito mais positiva. E a terceira estratégia que a gente vai programar hoje, que é a mais interessante de todas, é você filtrar as suas entradas ainda mais através de uma média móvel de longo prazo para pegar trades a favor da tendência. Então vamos lá para o editor de estratégias do Profit para a gente criar do zero esse robô e você poder rodar ele na sua conta ainda hoje. Então, como eu falei em outros vídeos, para você criar um robô, você vai vir aqui na parte de estratégias no Profit e abrir o editor de estratégias. Ele é parecido com um bloco de notas, onde você vai inserir os seus códigos aqui para a gente poder criar o robô. Então, relembrando aquela estrutura básica de um robô, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser inserir os parâmetros, depois as variáveis, depois o início e o fim do nosso código, tá? Essa parte de parâmetros a gente não vai usar ela por enquanto, tá? Então ela não é tão importante assim agora, nesse primeiro momento. Depois a gente pode inserir ela novamente, tá? A ideia desse vídeo é te ensinar a estrutura básica de um robô para que você pegue esses conceitos aqui e crie as suas próprias estratégias. Hoje a gente vai começar do básico, então a gente vai fazer aquela estratégia mais simples, que é comprar quando o estocástico bate abaixo de 20, vender acima de 80. Depois a gente pode testar filtros diferentes, ao invés de usar 80-20, pode usar 90-10. Enfim, tem outras formas da gente melhorar esse robô. Eu não sei como que o resultado do backtest aqui vai aparecer. Pode ser que tenha um resultado muito bom em alguns ativos e não tão bons em outros. Lembrando que essa estratégia é uma estratégia bem básica de utilização de estocástico. É uma forma bem clássica de operar com ele. Ela não é a melhor de todas, mas a gente vai começar por ela para que você entenda os conceitos básicos primeiro, tá? Então, pronto, a gente já tem a nossa área de variáveis, o início e o fim do código, que é a estrutura básica, e agora a gente vai inserir a nossa primeira variável, que é a variável do estocástico, né? Eu vou colocar o nome aqui de estoque, tá? Para a nossa variável. Ela vai ser do tipo float. E aí agora a gente vai ter a estrutura do robô propriamente dito, que basicamente a gente vai inserir os indicadores, tá? Na verdade é um indicador só, né? Depois a gente vai colocar as regras de entrada e as regras de saída, né? De stop e alvo, tá? Se for o caso. Depende muito de como vai ser as formas que a gente vai colocar de alvo aqui. Tem várias formas de você colocar um alvo, né? Baseado na volatilidade ou baseado no cruzamento do estocástico. Enfim, tem N formas, tá? Vou fazer ao vivo aqui junto com você, a gente vai raciocinando junto, tá? Então, primeiramente a gente já colocou a variável estoque, ela se refere ao indicador Slow Stochastic, né? Que é o estocástico lento, tá? O nosso estocástico lento a gente pode usar ele de vários períodos, né? O mais comum é o período de 14 e o de 8 períodos, tá? Então, essa variável estoque, ela vai receber a função Slow Stochastic, né, que se refere ao indicador estocástico. Quando você abre o parênteses ali, percebe que aparece algumas coisas na tela. A gente tem o período e depois a gente tem o tipo, né? Então, basicamente, ó, a gente vai colocar o período, vai ser 14, tá? E depois a gente tem variável do período, na verdade é o 3, né? Porque é aquela média do estocástico, ela tem 2 linhas, né? E depois a gente tem o tipo, tá? Então, basicamente é isso. Inserimos aqui o nosso indicador, eu vou plotar ele na tela só para a gente ver se ficou correto, tá? Então, você vai usar a função plot, estoque, fecha parênteses, ponto e vírgula, vamos dar o play aqui para executar. Pronto, a gente já tem o nosso indicador aqui na tela, tá? Se você quiser conferir para ver se ele está exatamente igual o indicador do Profit, você pode abrir o Profit aqui, né? E colocar o estocástico, né? A gente colocou ele de 14 períodos, né? Períodos. Vamos dar OK. Percebe que ele está marcando 92,89 e aqui também 92,89. Então tá certinho, né?
Mas, entretanto, o estocástico, como eu falei, ele tem duas linhas, né? Essa linha laranja é a linha do estocástico e a linha verde é a média móvel dessa linha, né? Então, eu vou inserir mais uma variável aqui, que é a média móvel de 3 períodos da linha do estocástico, tá? Então, vou colocar M03, pode ser MM03, tá? Só para ter uma referência aqui, né? MM de média móvel, 0,3 por ser média de 3 períodos, né? O MM03 vai receber a média 3 períodos do estoque. Okay? E aí agora a gente vai colocar um plot 2 na MM03. Tá? E eu vou mudar a cor desse segundo plot para as duas linhas não ficarem das mesmas cores. Tá? Set plot color 2 CL Lime. Pronto. Tá ok aqui para ver se vai funcionar. Pronto, agora a gente já está com as duas linhas, ó, 79,80 e 93,11. 79,80 e 93,11. Tá exatamente igual o nosso estocástico do Profit, tá? Então significa que está tudo correto. A gente nem vai usar essa média móvel aqui, tá? Para esse primeiro robô, porque na verdade a gente vai comprar quando ele bate abaixo de 20 e vender acima de 80. Então não interessa pra gente como que tá o valor da média móvel aqui, tá? Mas para o segundo robô, que a gente vai operar os cruzamentos, a gente vai precisar dele. Então, eu vou deixar aqui na tela. Tá? Beleza, vamos para a parte 2 agora do nosso robô, que é definir as regras de entrada. Qual que é a regra de entrada? Quando bate abaixo de 20, eu compro. Quando bate acima de 80, eu vendo. Simplesmente isso. Tá? Então, vamos criar uma funçãozinha aqui. Se o estoque for menor do que 20, então eu vou comprar mercado. Tá? Boa, bem básico, tá? Então, simplesmente compra mercado quando bate abaixo de 20, vende acima de 80, tá? Só pra gente começar a se familiarizar com os códigos aqui, tá? Então, se o estoque for abaixo de 20, então compra mercado. Se o estoque for acima de 80, então eu vou vender, sell short at market, tá? Beleza. Simplesmente isso. Eu abaixo de 20 eu vou comprar mercado, bateu acima de 80 eu vou vender, beleza? Agora a gente tem que colocar a nossa regra de saída, tá? Então a gente vai colocar um stop, talvez, podemos colocar um stop abaixo do último fundo ou abaixo do candle de entrada na compra. A gente pode colocar um stop baseado na volatilidade, enfim, existem N formas da gente programar um robô. A gente primeiro precisa descrever o nosso operacional, qual que vai ser o setup exato, para depois a gente programar aqui, né? Como eu estou fazendo de uma forma mais freestyle, um robô bem simples, eu não vou colocar stop não, tá? Eu vou simplesmente comprar abaixo de 20, vender acima de 80, só para a gente ver o robô funcionando, tá? E depois a gente vai melhorando ele ao longo do tempo. Ok, então, se o robô tiver comprado, ou seja, se SBOT, início e fim. Aí aqui no início, eu vou, entre o início e o fim aqui, eu vou colocar uma outra funçãozinha, tá? Que é se o estoque bater acima de 80, pode ser 80 ou 85 ou 90, tá? A gente pode testar isso aqui de várias formas. Então, se o estocástico bater acima de 80, então vou encerrar a posição. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para quando ele tiver vendido. Tá? Se ele tiver vendido, a gente vai recomprar a posição, ou seja, encerrar a posição quando ele estiver abaixo de 20. Tá? Do nosso robô, um robô bem básico. Tá? Claro que esse robô, eu acredito que ele não vai ter um resultado muito bom, vamos testar ele aqui. A gente pode testar no índice primeiro. Vamos colocar no índice no gráfico de 5 minutos. Eu não testei isso ainda, tá? Não sei se vai ter um resultado legal. No índice nos 5 minutos. É porque ele teve um resultado ruim, né? Apesar dele ter dado uma recuperada aqui, fechou próximo do 0 a 0 no último ano. Isso aqui é um intervalo de 1 ano, tá?
Ele teve um resultado próximo do 0 a 0, ele ficou um pouco negativo, mas chegou a ficar bastante negativo aqui, né? Mas percebe o seguinte, tá? A gente tem, ó, o nosso robô operando com 10 contratos, 5, 4, 6. Tá vendo que ele tá operando com vários contratos aqui, ó? A gente não quer isso, né? Obviamente. Então, o que ele tá fazendo basicamente aqui? Ele tá comprando sempre que o estocástico bate abaixo de 20 e vendendo acima de 80. É exatamente o que eu programei aqui, né? Mas a gente não quer que ele faça preço médio. Então, se ele permanece muito tempo abaixo de 20, ele vai comprar em todos os candles. Todo fechamento de candle ele vai aumentar a posição. Por isso que em alguns casos ele chegou a operar aqui até com 10 contratos, tá? Isso porque eu coloquei um limite aqui máximo de 10 contratos, tá? Tá totalmente errado esse robô, por enquanto, né? A gente precisa fazer ele parar de fazer preço médio. Então, a gente vai ter que melhorar a nossa função aqui, tá? A gente vai ter que colocar o seguinte, ó. Se o estocástico estiver abaixo de 20 e não tiver nenhuma posição aberta, aí sim que eu vou comprar. Então eu só vou comprar se não tiver nenhuma posição aberta. Caso tenha, ele simplesmente vai pular essa função aqui, né? E vai esperar encerrar uma posição para abrir outra. Então eu vou dar play aqui. Percebe que agora, ó, ele ficou operando só com um contrato, né? Ele fez várias compras e várias vendas aqui. Ainda assim, a gente teve um resultado bem ruim, operando no índice no 15 minutos. Eu te falei que essa primeira estratégia não era a mais eficiente de todas, tá? Ó, mas no 15 minutos foi excelente, na verdade, né? Depende muito do time frame, né? Vai depender do ativo, tá? Então ela rodou muito bem no 15 minutos. É interessante você testar isso aqui. E ver vários parâmetros. Tem várias coisas que você pode testar, tá? Pode olhar em diferentes ativos, você pode filtrar somente trades comprados ou somente trades vendidos, você pode filtrar aqui um horário de entrada e um de saída, você pode testar um objetivo máximo de ganho ou um limite de perda, você pode testar 1 milhão de coisas aqui, tá? Pode testar em diferentes ativos, aqui eu coloquei índice, você pode colocar no dólar, vamos testar no dólar para ver. O dólar não foi legal no 15 minutos no índice, rodou bem no último ano, teve um resultado interessante. Essa estratégia é bem básica, tá? Então eu não estava com a expectativa dela realmente dar um resultado bom, tá? Porque essa é a primeira estratégia, a gente vai programar 3 hoje, tá? Então essa é a primeira. Mas aparentemente rodou muito bem no índice aqui no 15 minutos. Então, por enquanto eu vou deixar como padrão nosso aqui. No 60 também foi legal, mas vamos colocar no 15 e vamos deixar como padrão. Tá? Você pode testar no Renko também. No Renko costuma ter um resultado aqui do backtest mais fiel à realidade, tá? Então, teste no Renko também. Pega esse código aqui, copia, cola, ou escreve ele de um jeito diferente. Troca aqui, ao invés de 20, coloca 10. Você pode testar várias coisas e vai melhorando o seu código ao longo do tempo, beleza? Mas isso aqui tá pronto, o nosso robô. Se a gente salvar esse código, você vem aqui salvar e você colocar um nome para ele, enfim, e depois rodar no simulador, ou rodar na conta real, ou no replay, enfim, ele vai funcionar somente assim, desse jeito aqui, tá? Então, você tá vendo que não é tão difícil assim criar um robô. O mais complicado é você achar um setup que realmente seja lucrativo, que dê dinheiro, e um setup mais complexo, ele tende a gerar muitas linhas de código aqui, né? Esse robô a gente fez rapidão, né? Não gastei nem 10 minutos para fazer, e a gente só tem 32 linhas de código aqui, né? Dependendo de como for o seu setup, pode ser que você tenha centenas de linhas de código. Eu ainda coloquei umas linhas desnecessárias aqui, né? Porque a gente inseriu a média móvel do estocástico, que não tinha necessidade, a gente plotou na tela, também não tinha necessidade, então eu poderia até apagar essas linhas aqui, deixar o nosso robô o menor possível. Com pouquíssimas linhas de código, você já consegue criar um robô básico, tá? E aqui você pode testar diferentes parâmetros. Então, para a gente melhorar a nossa experiência de usabilidade aqui do robô, eu vou colocar os parâmetros aqui para ficar mais interessante, porque dessa forma, com os parâmetros, se você passar esse código para uma outra pessoa, ela vai poder mexer nos parâmetros do robô mesmo sem ela mexer no código, entendeu? Então ela vai alterar apenas os parâmetros ali na estratégia. Vou te mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui algumas estratégias, automação, vou vir aqui em automação de estratégias, vou vir nas automações que eu tenho aqui, tem uma de high-low, a gente vem aqui em configurações e tem essa parte aqui de editar parâmetros, tá? Então é justamente aqui
que os parâmetros são colocados. Aqui, por exemplo, tem o período do hello, o período do ATR, o stop e o alvo. Tá? Então, esses parâmetros aqui, o usuário consegue mexer sem precisar editar o código. Tá? Então, é para isso que a gente coloca essa parte de inputs aqui, ou parâmetros. Tá? Coloquei em inglês aqui, mas poderia ser em português também. Então, quais parâmetros a gente poderia colocar aqui? Bom, basicamente a gente poderia trocar, ao invés de ser 20 e 80, a gente colocar 90-10, por exemplo, né? Porque muita gente opera desse jeito. Então o estocástico está mais sobrevendido ainda, ou mais sobrecomprado, né? Está bem próximo dos extremos ali, 90 ou 10, costuma ter resultados melhores. Depende muito do time frame, depende do ativo, né? Mas não custa nada a gente tentar aqui. Então, eu vou colocar um valor aqui de valor compra, que vai ser 10. Valor venda, que vai ser 90. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Posso colocar aqui estoque, estocástico compra, estocástico, pode ser o nome que você quiser, tá? Vou colocar esse valor aqui mesmo. Valor compra, valor venda, tá? E aí aqui, ó, ao invés da gente... Ou a gente pode colocar também, ó, sobrecomprado, né? Sobrecomprado, vendido. Sobrevendido seria 10, sobrecomprado seria 90, tá? Então, ao invés do 80-20 aqui, a gente vai trocar por esses valores aqui, ó. Ao invés do 80, eu vou colocar isso aqui. Ao invés do 10, do 20, aliás, eu vou colocar o 10 aqui, né? Trocando aqui de 80-20 para 90-10. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, teve um resultado muito melhor no índice no 15 minutos. Ó, fez uma diferença absurda, né? Eu não tinha testado, tá, isso aqui antes. Testei uns dias anteriores ali para gravar o primeiro vídeo, né? Mas já tem bastante tempo isso. Bem legal aqui, tá? Então aqui, ó, você poderia testar outras coisas também. Então, por exemplo, ó, eu tô comprando quando ele bate abaixo de 20 e vendendo acima de 80, ok? Aliás, 90-10. Eu poderia comprar abaixo de 10, vender no 80, ao invés de vender no 90. Então, você poderia inserir outros parâmetros aqui, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, valor compra. O valor compra vai ser de 10. O valor venda vai ser 80. Tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, o sobrecomprado e o sobrevendido, né? Sobrecomprado pode ser o 90. É 20 aqui, né, para ficar mais correto. Então, 20, 80, 90, 10. Aí eu vou substituir aqui, entendeu? Então eu entro quando ele está abaixo de 20 e só vendo quando ele bate no 90, por exemplo. E aí para entrar vendido eu posso ter uma regra diferente. Eu não preciso necessariamente entrar vendido quando eu encerrei a primeira posição, entendeu? Vou colocar no Profit aqui, fica mais fácil de você entender, ó. Então, por exemplo, você pode definir que abaixo de 20 você compra, e você só encerra ele quando ele estiver lá no 90. Tá? Para entrar vendido, você poderia vender no 80, talvez. E a posição de venda, você encerra ela só quando ela estiver lá no 10. Tá? Então, poderia fazer desse jeito. Né? 10. Forma de fazer também. Tá? Então você não precisa necessariamente colocar os mesmos valores aqui. Então, teste. Pega esse código aqui, coloca no seu Profit, testa ele com diferentes parâmetros que você vai ver que vai ter resultados talvez até bem melhores do que esse aqui. Ok? Então, vamos deixar só o sobrecomprado e sobrevendido aqui. E agora a gente vai para o robô de número 2, que é a gente pegar os cruzamentos. Ok? Então, vamos voltar para o Profit aqui, ó. Percebe que nesse primeiro robô, a gente só comprou quando ele bateu no nível ali de 90-10, tá? Agora a gente vai fazer diferente, a gente vai esperar o estocástico cruzar, entendeu? Porque teoricamente a gente teria um filtro melhor. Então, por exemplo, aqui daria uma diferença pequena, né?
nesse caso aqui, deixa eu apagar essas linhas. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter comprado e quando ele bateu abaixo de 10, ou esperar o cruzamento, que foi um pouquinho depois, né? Então, consequentemente, eu comprei até um pouco mais baixo, né? Num nível melhor no estocástico. A mesma coisa para operar vendido, né? Poderia esperar ele bater 90 ou esperar o cruzamento, que teria sido um pouquinho depois, tá? Então, a gente acaba tendo um filtro mais interessante, isso gera muito menos sinais, tá? Você entra muito menos antecipado, é uma forma bem mais inteligente de operar, tá? Então, costuma dar resultados bem melhores. Eu gostei desse resultado aqui no índice no 15 minutos. Vamos ver se pegando os cruzamentos a gente vai ter um resultado melhor, né? Então, beleza. Na parte de parâmetros, a gente vai deixar os mesmos valores aqui, 90, 10. Na parte de variáveis, a gente vai deixar as duas mesmas variáveis, que é o estocástico e a média móvel. Tá? Tudo aqui vai ser igual. A diferença para esse segundo robô é o seguinte, eu vou até colocar ele num novo código aqui, tá? Aí dessa forma a gente vai ter o primeiro código, o segundo, e depois a gente vai criar o terceiro aqui. Tá? Então esse aqui já é o segundo robô. A única coisa que vai mudar aqui, na verdade, são as regras de entrada e as regras de saída. Vai ser essas funções aqui, né? Essas duas linhas aqui, depois essa aqui e essa daqui, tá? É isso que vai mudar. Então eu vou apagar a linha toda aqui, nem precisava apagar tudo, mas eu vou apagar. Pra não ficar confuso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aquele not has position, tá? Porque a gente não quer abrir múltiplas posições, a gente não quer pegar todos os cruzamentos. A gente vai pegar só um cruzamento e o próximo é só depois que encerrar o primeiro. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o not has position. Tá? Então, se não tiver posição aberta e asco do período anterior for menor do que a média móvel de 3 períodos do período anterior, tá? E estocástico do período atual, posso colocar 0 ou posso não colocar nada, tá? Então, vou colocar 0, for maior do que a média móvel de 3 períodos, né, do período atual, então, buy at. Aliás, vou fazer uma regra de coloração aqui, para ficar bem visual. Tá? Vou colocar um paint bar. Pintar os candles. Vamos testar esses cruzamentos aqui, ó. Vou comentar essas partes todas aqui, ó, porque por enquanto a gente não vai usar, tá? Vou dar um play aqui só pra gente ver se ele tá pegando o cruzamento certinho. Realmente era pra aparecer os cruzamentos, tá? E era pra ter aparecido os cruzamentos aqui, ó. Deixa eu ver o que eu escrevi de errado. Tirar esse buy at market aqui, tá? Pra eu tentar pintar todos os cruzamentos. Pronto. É porque ele não tinha encerrado a primeira posição ali, ele não estava mostrando as que vieram logo em seguida, né? Então agora tá certinho. Então, a gente tem todos os cruzamentos aqui, ó. Só tô querendo conferir, tá? Junto com você, porque quando você estiver criando o seu robô, é interessante que você confira passo a passo para ver se você não escreveu nada errado, entendeu? Então eu tô fazendo de um jeito aqui que eu te aconselho a fazer também, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente teve um cruzamento, ele pintou o candle de verde. Aqui teve um outro cruzamento, ele pintou o candle de verde também. Então, tá tudo correto, né? Pegando todos os cruzamentos aqui, beleza. Ótimo, vamos seguindo, tá? O nosso buy at market também. Só que a gente também quer que o estocástico esteja abaixo desse nível aqui, né? Ele tem que estar, do 10, aliás. Ele tem que estar abaixo do 10 para a gente comprar. A gente não vai pegar os cruzamentos que tiverem no meio, igual aqui, por exemplo. Ó, tem vários cruzamentos acima do 30, do 40, ou às vezes até do 50. Então a gente não quer esses cruzamentos, né? Você só quer pegar o estocástico quando ele está sobrecomprado e sobrevendido. Então a gente também quer que o estoque esteja abaixo daquele valor ali que é o sobrevendido. Menor do que o 10 aqui, tá? Mais um i, ok? Esse buy at market aqui.
Vamos executar para ver, ó. Tá vendo? Agora ele tá colorindo só aqueles que estão abaixo 10, tá vendo? Ele não tá colorindo todos os candles, entendeu? Então aqui, aqui teve um cruzamento, por exemplo, ele não coloriu. Então tá correta a nossa função, tá? Pronto, vamos dar sequência para o nosso código aqui. Vou inserir novamente o buy at market. Tá, vamos avançando aqui para o vídeo não ficar muito longo. A nossa regra de compra vai ser essa aqui, tá? Regra de compra. Agora a gente tem a nossa regra de venda, tá? Regra de compra. E agora aqui a gente tem a nossa regra de venda. Tá? A regra de venda vai ser o contrário, né? A gente vai trocar os sinais aqui, tá? E a gente quer que o estocástico esteja sobrecomprado, ok? Vender. Então aqui eu vou colocar CL Red, tá? Pra gente pintar os candles. E aqui eu vou colocar o Sell Short at Market. Beleza? Pronto, a gente já tem a nossa regra de compra e a nossa regra de venda. Agora a gente vai fazer as nossas regras de saída, tá? Basicamente a regra de saída é a mesma da regra de compra. A gente só está invertendo ali, né? Então, beleza. Vou apagar essa parte do comentário. Aqui, ó, é a nossa regra de compra. Então, ela vai servir para a ponta vendida, tá? Pronto. E aqui a nossa regra de venda, ela vai servir para a gente encerrar a posição de compra, tá? Então, then, close position, pronto. Feito o nosso robô, ok? Vamos dar play aqui para ver se ficou exatamente do jeito que a gente queria. Coisa errada aqui, né? Ele está operando somente... Tem que tirar isso aqui, esse rest position, né? Lógico. Tirar isso aqui, tirar a parte do rest position, ok? Pronto. Pequeno errinho ali, né? Bobo. Erro bobo, mas... Pronto. Esse aqui é o nosso segundo robô, tá? Então, recapitulando, a nossa regra de compra vai ser o cruzamento do estocástico, quando ele está abaixo de 10, a regra de compra, que também é a mesma regra para encerrar a posição de venda, tá? E a regra de venda é quando ele cruza lá em cima, tá bom? Vamos ver aqui na entradas, ó, se tá dando certinho. Certinho, né? Aqui ele encerrou uma posição que o estocástico cruzou e aqui ele tornou a comprar, ó, quando ele cruzou novamente e estava lá embaixo, tá? Vamos testar aqui com 80-20 para ver se tem diferença. Ó, teve um resultado totalmente diferente, né? Então, nesse primeiro robô aqui, que é simplesmente olhando os níveis, sem olhar o cruzamento, ele teve um resultado bem melhor quando você coloca 90-10, tá? E para pegar o cruzamento, tem que pegar o 80-20, ele teve um resultado melhor. Eu não testei em ações, não vou testar no dólar, não vou testar outros time frames, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Eu te aconselho a pegar esse código, testar na sua máquina e rodar em diferentes situações aqui, tá? Trocar, ao invés de 80, pode colocar 70-30, 90-10, enfim. Muita gente opera com estocástico no 70-30, também acho que fica bom, tá? Então depende muito do contexto. Esse aqui é o nosso segundo robô, já está pronto para você rodar na sua máquina ainda hoje. Agora a gente vai vir para o nosso terceiro código, tá? Eu estou copiando o segundo aqui, colando, para a gente filtrar o trade a favor da tendência, como eu mostrei no outro vídeo. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, assiste o vídeo anterior, onde eu expliquei esses 3 setups, tá? E aí eu te mostrei formas possíveis de operar com estocástico, te mostrei como que é calculado esse indicador, para que ele serve, tirei várias dúvidas sobre esse indicador lá no vídeo anterior. Tá? Então, se você pegou o bonde andando aqui e não viu o primeiro vídeo, assiste lá, porque tem bastante conteúdo, mas não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo primeiro. Depois que você terminar de assistir aqui, você volta no outro para tirar suas dúvidas, tá? Então,
Pode deixar comentário aqui no vídeo também, porque isso ajuda demais para eu entender o que você está gostando, o que você não está gostando, quais são suas dúvidas, tá? Então, deixa aí um comentário também, caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou se por acaso você viu algum erro aqui no código, ou alguma sugestão de melhoria, beleza? Então vamos agora para o nosso terceiro robô. Basicamente, o terceiro robô, como eu expliquei no vídeo anterior, é você utilizar os cruzamentos com uma média móvel de longo prazo, que pode ser a média de 80 ou a média de 200, tá? Então, para a gente inserir uma média de 200 aqui, a gente vai colocar mais uma variável, que eu vou chamar de MM longa, tá? De média móvel longa. Tá bom? Então, essa média longa, ela vai ser uma média que pode ser de 80 ou de 200, tá? Vai ser uma média de 80 do fechamento do candle, tá? Aqui eu coloquei 3 estoque porque ela é uma média do estocástico. Aqui eu coloquei 80 close porque ela é uma média do fechamento do candle, ok? Então, basicamente é isso. Posso colocar também aqui um outro parâmetro. Média longa, né? Eu vou colocar aqui 80 primeiro. Beleza? Acho que fica melhor, né? Aí eu coloco aqui assim, média longa. Ok. Beleza, então agora próximo passo é a gente filtrar se os trades estão acima da média. Então a gente só vai comprar quando ele estiver acima da média, a gente vai vender quando ele estiver abaixo da média, tá? Então a gente tem que inserir aqui, o fechamento tem que ser maior do que a nossa média longa, beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer na hora que estiver vendendo, o fechamento, tá? Tem que ser menor do que a média longa, beleza? Então, simplesmente isso. Nas regras de saída aqui não importa tanto nosso posicionamento da média, tá? Então, a gente só quer filtrar a média na entrada, então por isso que eu vou colocar só aqui, ok? Então, a média longa, no nosso caso aqui, ela vai ser de 80, né? Então, MM longa, correto, beleza, vamos dar play aqui, vamos ver se vai mudar alguma coisa no nosso resultado aqui, ó. Percebe que ele teve um resultado bem pior, né? Depende do time frame, né? Eu testei em diferentes time frames antes de gravar esse vídeo, há vários dias atrás. Claro que o resultado não vai ser igual hoje, porque tem bastante tempo, né? O backtest aqui nunca vai ser igual, né? Depende do dia que você estiver testando, né? Nos 60 minutos. No 5 e no 15, ó, não teve um resultado tão legal, mas no 60 teve. Então, conforme eu já falei, teste esse código aqui com diferentes parâmetros, diferentes configurações de média. Você pode usar a média de 200 ou a de 21, né? Dependendo se for um time frame mais longo, talvez seja interessante você utilizar a média de 21, talvez. Tá? Então, se for um time frame mais curto, talvez 5 minutos, você pode usar uma média mais longa, né? Talvez a média de 200 ou algo do tipo, né? Vamos testar aqui média de 100 períodos. Períodos ficou mais ou menos, né? Mas o interessante aqui, o que eu quero que você entenda, é basicamente o seguinte, tá? Como eu falei no vídeo anterior, essa forma de operar com o filtro da média, ela vai te gerar menos sinais, esses sinais eles tendem a ser melhores, né? Eles tendem a ter um resultado mais positivo. Mas depende muito de qual média você vai utilizar, entendeu? Você pode testar no gráfico de Renko, percebe que aqui, ó, a gente teve muito mais entradas. Então, nesse terceiro robô com o filtro da média, a gente só teve 96 operações no gráfico de 15 minutos, né? Ao longo de um ano. Então, é mais ou menos uma operação a cada 2 dias, né? Ou até menos. Porque um ano tem 220, 240 pregões, contando os feriados aí. Então, você fazer 96 operações ao longo de um ano é pouco, né? Em se tratando de gráfico de 15 minutos. Já nesse primeiro robô, que a gente não pega o filtro da tendência, você teve uma quantidade aqui de 170 operações, tá? Que também, por ser 15 minutos, nem são tantas operações assim. Uma outra coisa que eu poderia testar é pegar esse primeiro robô e filtrar ele com a média, né? Ou filtrar com uma outra média. Ou você poderia testar também, trocar o estocástico pelo IFR, também daria, é o mesmo raciocínio, tá? Só que os resultados serão diferentes. Outra coisa que você pode testar aqui, ó, é mudar os horários de entrada, tá? Colocar somente entradas no horário da manhã e não operar à tarde. Enfim, não sei. Teste diferentes configurações. Eu te recomendo que você pegue o gráfico para trás, faça um estudo mesmo e
e veja o que você acha mais interessante, né? Se é usar uma média mais longa, uma média mais rápida, ou pegar de repente o cruzamento de duas médias, também seria interessante, tá? Ao invés de você simplesmente filtrar se os preços estão acima da média ou não, tentar talvez pegar o cruzamento da média. Então, tentar pegar um momento ali em que o estocástico cruza junto com o cruzamento da média, que isso vai ser bem raro de acontecer, mas enfim, pode ser um possível filtro aí, talvez, que você poderia utilizar. Ou trocar a média por um high-low também, né? Se o high-low tiver verde, né? Tiver mandando comprar, você pega o cruzamento estocástico, também dá para fazer isso. Outra coisa que você pode simular aqui é fazendo o preço médio, né? Eu coloquei essa opção aqui, has position igual a false, né? Ou not has position, para você não fazer preço médio. Você poderia testar preço médio até certo ponto, entendeu? Então você coloca ele para fazer preço médio, mas na quantidade máxima aqui você reduz para 2, para 3 contratos e pode tentar alguma coisa nesse sentido, né? Outra coisa que você poderia fazer também, pode ficar interessante, é você pegar só trades a favor da tendência e pegar qualquer cruzamento, independentemente do estocástico tá sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Também costuma dar muito certo. Eu vejo várias pessoas que operam pegando os níveis mais altos do estocástico para operar na compra, porque assim, como você viu no vídeo anterior, eu te explico nesse vídeo anterior que você não significa necessariamente que o preço vai cair só porque o estocástico está acima de 80, né? Então tem muita gente que opera comprado quando ele bate acima de 70, por exemplo. Então existem várias formas de você operar com estocástico. Então faça o teste, pega esses conceitos aqui, né, e crie o seu próprio robô. Aqui simplesmente você pode salvar esse arquivo aqui e depois abrir ele lá na parte de automação de estratégias e rodar tanto no replay, quanto na conta real, quanto no simulador. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e no próximo eu vou te mostrar mais 2 estratégias para você operar com o estocástico, além dessas 3 que a gente programou, e vou falar também do setup do Robert Miner no seu livro High Probability Trading Strategies. Não se esquece de deixar um like aqui no vídeo porque isso ajuda muito para divulgar o canal e a gente se vê num próximo vídeo por aí.